Estamos começando mais uma edição do programa Semear, produção da Federação Espírita Paraibana. A gente traz toda semana podcasts, músicas, mensagens, agenda de eventos e muito mais. Tudo isso sempre com muito carinho para você. Olá a todos vocês que nos ouvem pelas ondas do rádio ou pela rede mundial de computadores. Roguemos a Jesus o seu amparo misericordioso, que nos alavanca à vontade, nos inspirando a filosofia do bem viver, conosco, com o próximo e com o planeta, oportunizando-nos a ciência que tudo desenvolve e aprimora, nos fazendo sentir-lhe viver, por fim, a religião da vida. O programa Semear está no ar, trabalhando bem, construindo a solidariedade e a tolerância, onde o amor do Cristo nos levar. Não é isso mesmo, Marilourdes? Olá, Queiroz, vamos juntos nessa maravilhosa tarefa do bem. Olá, amigos e amigas, mais uma semana juntos, graças a Deus. E assim iniciamos a edição 453 do programa Espírita Semear, nesse reencontro que enche nossas almas de alegria, e trazemos hoje um programa especial em torno do seminário As Dores da Alma na perspectiva da assistência e promoção social espírita, com o nosso querido amigo Rossandro Cligem, em sua primeira parte. E continuando a nossa programação, Semeando o Evangelho com José Queiroz, tratando da passagem do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 6, com o tema Astúcia. E também temos dicas de leitura, agenda de eventos, divulgação de casas espíritas e músicas espíritas de primeira qualidade. Fique ligado, porque o programa Semear está só começando. Semeando o Evangelho com José Queiroz. Astúcia. Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. João capítulo 8, versículo 6. Na primeira expressão, isto diziam eles, tentando-o. Não havia da parte dos escribas e fariseus a mínima disposição de aprender com Jesus. A tentação, que muitas vezes funciona como elemento de teste visando a nossa segurança evolutiva, funciona também como elemento encorajador quando, apesar da tentação ter se feito, nela não se cai, por inexistência de sintonia. Jesus foi, em toda a sua existência física, tentado por encarnados e desencarnados. Houvesse qualquer iniciativa da parte dele em demonstrar o seu poder, e estaria comprometendo a sua missão junto de nós. És-no grato lembrar que em todo o seu trabalho, Jesus soube nos apontar que, como espíritos imortais, ainda presos nos liames da retaguarda, precisamos operar incansavelmente no bem, indo ao encontro da lei, antes que esta venha exigir o ressarcimento dos débitos incrustados em nossa alma. Nesta linha de ação, agindo com segurança e sendo humildes frente às soluções das dificuldades pretéritas do nosso passado, estaremos capacitados a reagir com serenidade e confiança em Deus às investidas das trevas, a que o próprio Jesus não estava isento, já que a todo instante surgiam na forma de tentação oculta ou ostensiva. Na próxima expressão, para que tivessem de que o acusar. Vejamos a posição de Jesus. Se concordasse com o apedrejamento, estaria fugindo à norma de amor ao semelhante que vinha ensinando. Se aconselhasse o perdão, seria apontado como não cumpridor e contrário à lei de Moisés. É sempre difícil torcer a posição de uma consciência esclarecida, sejam quais forem os argumentos que apresentemos. O Espírito, iluminado por Jesus, estará constantemente vigilante às insinuações que as imperfeições queiram imputar-lhe. Na continuidade, mas Jesus, inclinando-se,
inclinando-se, dando a entender sua posição completamente tranquila, senhor absoluto da situação. Desde o preparo para encarnar aqui na Terra, vinha Jesus inclinando-se, abaixando-se, reduzindo-se. Através dos seus mensageiros, continua procedendo assim, a fim de que possamos entender-lhe o ensino, entender e sentir para exemplificar. A mensagem nos reserva valores de sabedoria perfeitamente solicitáveis em meio dos mecanismos da convivência em nosso dia a dia. A vida estará sempre favorecida quando, diante dos empeços de relacionamento, saibamos descer ao nível do entendimento dos semelhantes, sem perda dos componentes e da autoridade de que sejamos portadores, conseguindo assim, com humildade, cooperar, sem escândalos e com pleno respeito para com aqueles que estejamos em relação mais próxima. E por fim, escrevia com o dedo na terra. O dedo lembra a mão. Essa, por sua vez, obras, realizações. É o que o Nazareno concretiza junto de nós. Mensagem por palavras e ações. Muito se tem cogitado sobre o que ele naquela hora escrevia. A atitude do mestre evidencia, no entanto, a precariedade e transitoriedade dos registros gráficos que traçamos no decorrer dos tempos, mesmo porque são escritos na terra, sujeitos às intempéries, cedendo lugar aos novos lances que a evolução nos reserva. O gesto de escrever na terra, facilmente suscetível de apagar-se sem perda do conteúdo, revela-nos o novo ângulo da apreciação e solução dos fatos menos felizes que as circunstâncias nos trazem nas faixas da experiência. Tais fatos, por exigirem compreensão, discernimento e mansuetude e por suas características tristes e constrangedoras, devem merecer também, em nosso favor e de seus protagonistas, a caridade de não se estenderem no tempo e no espaço, perdurando assim o mínimo possível. Os valores indeléveis por ele grafados o foram na terra do coração, pela completa doação de si mesmo nas páginas da exemplificação. Reflexões extraídas do livro Luz Imperecível, Honório Abreu, União Espírita Mineira. Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia sempre no caminho do bem. É uma alegria estar com vocês nesse momento, falar um pouco sobre a importância de nós olharmos com delicadeza para aqueles que cuidam, para todos que se desafiam e saem um pouco de sua própria vida pessoal, muito egocentrada, e se desafiam a servir. E quando fazem isso, imbuídos das melhores intenções, descobrem que isso também traz uma cota de cansaço, de dor, e que muitas vezes, no desequilíbrio desse cuidar, nós podemos nos tornar mais um paciente do mundo. Portanto, é importante a gente aprender, nos dias de hoje, em que o mundo está passando por tantas transformações, por tantas transições, e sabemos que não somente são os sistemas, né, da Terra, geográficos, geológicos, que estão em movimento, gerando essas catástrofes que a gente tem visto, mas existe uma silenciosa catástrofe que tem acontecido dentro dos corações humanos e que tem ceifado muitas vidas físicas no movimento das pessoas não respeitarem a si mesmos, não olharem para si mesmos com carinho, com compaixão, com cuidado. Agora é importante que se diga que quando a gente fala de autocuidado, de cuidado ou de cuidar de quem cuida, nós nunca estamos falando apenas do indivíduo cuidar de si.
nós somos um ser que vivemos numa sociedade, numa comunidade, precisamos nos cuidar mutuamente. Então, o que eu fiz aqui, para que vocês possam entender, foi pensar alguns elementos do cuidado à luz da psicologia e à luz do evangelho, para a gente perceber o quanto isso é necessário para todos nós e desenvolvermos esse olhar de compaixão, de cuidado, de zelo e de equilíbrio na nossa vida, para que a gente continue servindo ao Mestre Jesus. A primeira coisa é sobre a importância do autocuidado. Nós temos que olhar para esse lugar da vida como algo fundamental, porque às vezes a gente terceiriza essa função, a gente acha que a mãe, ou somente a mãe e o pai vão cuidar da gente, a gente acha que a esposa ou o marido vão cuidar da gente, a gente acha que o líder religioso vai cuidar da gente, a gente delega a Deus cuidar da gente, e todos esses entes cuidam, especialmente Deus, mas existe uma cota que é nossa. Portanto, nesse movimento, aí a gente entende a concepção de autocuidado, que na psicologia a ênfase que a gente dá autocuidado para a saúde mental é manter o equilíbrio emocional. Só quem tem capacidade de cuidar de si, quem tem capacidade de olhar para o próprio corpo como um templo sagrado, quem cuida da alimentação, quem cuida de fazer algum tipo de exercício, porque nós estamos aqui encarnadinhos e precisamos que esse corpo corresponda às expectativas depositadas em nós para a construção de um mundo melhor. Quando a gente olha para esse lugar, a gente se cuida de várias formas. Cuida daquilo que chega à nossa mente, porque muitas vezes não se trata apenas de uma dieta física, mas também de uma dieta emocional, de uma dieta moral, de uma dieta de conteúdo. Tantas vezes nós somos contaminados, não somente pelo que entra pela boca, mas pelo que entra pelos ouvidos ou pelos olhos. E precisamos ter essa capacidade de forma serena, sóbria, começar a fazer um regime, né, de todas essas coisas que podem nos contaminar. Do mesmo jeito que não funciona você fazer aqueles regimes radicais, a dieta da lua, do sol, das estrelas, tudo isso termina gerando desequilíbrio. Do mesmo jeito que você não pode mudar a sua alimentação do dia para a noite, você também não pode mudar aquilo que você percebe do dia para a noite. Você vai construindo um sentimento de que sim, eu preciso cuidar de mim, preciso cuidar dos conteúdos que chegam até mim, eu preciso ter uma necessidade de olhar para mim com sentimento de responsabilidade. Eu lembro que quando começou a pandemia, que eu vi sapatos do lado de fora aqui do apartamento, em algum momento me veio a consciência de me perguntar, são somente os sapatos que têm que ficar aqui fora do meu lar? Será que não tem, por exemplo, circunstâncias, pessoas, pensamentos, ideias que não são mais compatíveis com o meu lar físico e também com a minha casa mental? Então, é importante a gente ter essa visão de autocuidado para que a gente possa, a partir daquilo que a gente preserva dentro da gente, a gente possa ter mais energia para servir e que esse servir não nos esgote, porque a gente está tendo esse cuidado de equilíbrio o tempo inteiro. Abraham Maslow, que é um grande psicólogo, criador da pirâmide das necessidades de Maslow, ele fala uma coisa muito interessante, que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a consciência que ela tem dela mesma. Na medida em que eu vou mudando a consciência que tenho de mim mesmo, eu posso mudar. E eu só posso fazer isso se eu tiver autocuidado, se eu tiver um olhar sobre mim, se eu tiver a capacidade, por exemplo, de perceber meus sentimentos. Por que eu estou cansado, com raiva, irritado, irritada? Por que hoje eu estou com desesperança? Às vezes, muita gente não sabe, mas às vezes o cansaço vem apenas de uma alimentação que é totalmente tóxica para você. Então, às vezes, vem de um relacionamento que é tóxico para você. Vem de pessoas que são incompatíveis com o padrão que você quer estabelecer de transformação da sua alma. E você insiste em manter certas relações que apenas te sugam, te colocam para baixo. Mas aí você fica pensando, mas e como é que está? Como é que eu faço, Rossandra? Não seria falta de caridade me afastar dessas pessoas? Não se trata de romper com essas pessoas, se trata de saber que muitas vezes não dá para caminhar ao lado de pessoas que estão vivendo uma vida incompatível com a sua. Você se coloca à margem desse lugar para um dia até poder ajudar essas pessoas quando elas acordarem. Mas achar que tem que estar ao lado delas para se sentir solidário, vai fazer com que você se mantenha acompanhado de pessoas que não estão mais vibrando o lugar onde você está e onde você quer chegar mais longe. Portanto, esse detox emocional, essa curadoria emocional, ela também é muito importante, e só quando a gente tem, como diz aqui Abraham Maslow, consciência de nós mesmos, é que a gente consegue fazer isso. E esse cuidar de nós mesmos, a gente percebe, por exemplo, quando Santo Agostinho, questionado lá no Livro dos Espíritos, fala da necessidade de todo dia nós fazermos um checklist, né? Olha, faz um apanhado do seu dia. Faz um apanhado sobre o que você fez,
como você deveria mudar esses comportamentos, esses pensamentos e essas atitudes, e essas emoções dentro de você. Tome consciência de si, cuide de você mesmo. Não fique delegando, nem terceirizando, nem entregando o tempo inteiro isso para as outras pessoas, porque se trata de uma característica muito infantil. A gente percebe isso na narrativa de Mateus, no capítulo 22, no verso 39, quando Jesus, atendendo aquela provocação do doutor da lei sobre fazer um resumo das leis, ele fala de amar ao próximo como a ti mesmo. Essa necessidade que a gente tem de se amar, de se cuidar, de, fazendo isso conosco, ter capacidade de fazer pelo outro. Eu jamais entrego para a vida aquilo que eu não entrego para mim. Eu jamais vou conseguir entregar ao outro aquilo que eu nunca consegui entregar para mim. Eu jamais irei conseguir perdoar alguém se eu jamais conseguir me perdoar. Eu jamais vou ter capacidade de ter empatia por alguém se eu não sou empático com a minha própria dor, a minha própria angústia e as minhas necessidades. Eu jamais serei capaz de entregar plenamente a vida se muitas vezes o que eu entrego é uma negociação infantil de alguém que, para se sentir amado, serve não por um entendimento da necessidade de servir, o quanto isso é bom para a própria alma, mas serve como moeda de troca, porque se sente tão pequeno, tão menor, se ama tão pouco, que vive a fazer tudo por todos e nada por si, para ver se sobra 1 grama de respeito, dignidade e de afeto. E, infelizmente, o que acontece é exatamente o contrário, porque o que te motivou a servir não foi um amor que você tem por si, um amor que tem a Deus, e por isso pelo próximo, mas um amor subalterno de alguém que não se ama e quer a aprovação dos outros. Como o que te levou a servir foi isso, você vai ser uma pessoa que vai ser humilhada, vão olhar para você como se fosse uma pessoa que tem que servir como um servo, de forma servil, vão olhar para você como uma pessoa que não faz mais do que a obrigação, nunca vão te recompensar, nunca vão te reconhecer, e você vai se sentir mal, humilhado, pouco reconhecido, esgotado. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja lá como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. E agora, vamos ao primeiro bloco de músicas do Semear. Céu estrelado, caminhos que cruzam estradas afora. Céu estrelado que banha montanhas e mananciais. Céu estrelado são planetas sorridentes, indicando pra gente que há muitas moradas na casa do Pai. O céu acende estrelas, ternura divina, e a lua de prata clareando as matas se abre em beleza desse amor cintilante. É certo que um dia habitaremos essas moradas. O céu acende estrelas, ternura divina, e a lua de prata clareando as matas se
se abre em beleza desse amor cintilante. É certo que um dia habitaremos essas moradas. Novamente e dar um abraço apertado. Que bom conhecer tanta gente, dar amor também ser amado. Vamos juntos cantar sorrindo nosso hino de amor a Jesus. Seus passos iremos seguindo, iluminados por sua luz. Tanta gente, dar amor também ser amado. Vamos juntos cantar sorrindo nosso hino de amor a Jesus. Seus passos iremos seguindo, iluminados por sua luz. La la, la la, la la, la la, la la. Desencarnar dos restos meus, morrer como vivi. Curioso estar vivo, sentir meus sentidos num corpo igualzinho ao meu. Acordar tão confuso entre poucos amigos, velando que era eu. Sim, é da lei, coisa de Deus. A reencarnação, posso voltar, recomeçar. Prova, expiação. Se joguei com a vida, eu sou bala perdida. Meu véu é o da ilusão. Meu véu é o da ilusão. Com Deus ou sem Deus, onde irei gravitar? Qual será meu peso espiritual? Será esse o céu dos ateus? Vagar invisível pros meus. Errante eu irei pelos vales sem fim, mas sinto que o breu está dentro de mim. Brilha a vossa luz, brilha a vossa luz. Nada morreu, nem vai morrer. Tudo é vida final. O que ficou, o que expirou, foi só veste carnal. E nem céu nem inferno que não se constrói
construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz, brilha vossa luz. E nem céu nem inferno que não se construa, conquista de cada um. Há um Pai sempre eterno, um Rabi que nos guia, mas duvidar é comum. Brilha vossa luz, 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 brilha. Ouvimos no primeiro bloco as músicas Moradas, com Ricardo Ribeiro, Reencontro, com o Grupo Acorde, e Brilha a Vossa Luz, com Carlinhos Conceição. Semeando o bem todas as semanas, junto com você. Programa Espírita Semear. Quando nós estamos disponíveis para servir, nós temos que estar disponíveis para nos servir. Quando estamos disponíveis para amar, só podemos fazê-lo quando a gente aprendeu a se amar. A gente estende mãos que nós estendemos para nós mesmos. Nós acolhemos corações à medida que acolhemos os nossos. Nós enxergamos a dor do outro à medida que enxergamos a nossa dor. Se você não tem feito isso por você, se você não tem enxergado sua própria dor, se você não tem nutrido sua alma, se você não tem consolado seu coração, você pode estar servindo para ter aprovação. E isso é carência. Isso é falta de amor próprio. Isso denota alguém que busca fazer para ser visto. E esquece que Deus já te enxergou. Esquece que Deus já te aprovou. Esquece que Deus já te tem no coração dele como alguém que merece pertencimento. Esquece que Deus olha para você com todo o amor do mundo, mas é preciso que você faça a sua parte de autocuidado e que você olhe para você com amor, e que você olhe para você com contentamento, e que você se parabenize, e que você todo dia tenha um diário da gratidão, percebendo cada conquista, cada pequeno passo dado na construção desse muro do alto amor e do afeto. Portanto, o autocuidado é de fato fundamental e o movimento mais importante para qualquer pessoa que vá servir, que sirva-se, que cuide-se. Mas é obviamente que na vida da gente, ainda assim, ainda alguém que se ama muito, alguém que se respeita, e se a pessoa não se ama e não se respeita, isso vai ser muito pior. Ainda assim, nós vivemos numa sociedade que nos cobra muito. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade que trabalha o conceito de Byung-Chul Han, por exemplo, que é um filósofo sul-coreano radicado na Alemanha, que trata do conceito de sociedade do cansaço, uma sociedade de esgotamento, uma sociedade do burnout, uma sociedade em que a gente faz tanto, o tempo todo, o tempo inteiro, que a gente esquece de acalmar, de cuidar, né? E aqui eu estou falando de um cuidado bem específico, né? O conceito de burnout, do esgotamento emocional dos seres humanos, acontece com cuidadores. Pessoas que têm parentes em casas, idosos, e que precisam de cuidado constante, muito comumente são tomadas de burnout, de esgotamento, porque não entendem que tem que cuidar de si, que tem que ter intervalo. E aí você está pensando assim, eu já passei por isso com meu avô, né? Rossandro, ninguém divide a tarefa comigo, de fato, é verdade. Ainda assim, a gente tem que criar espaços de autocuidado. Existe um conceito do próprio Byung-Chul Han que diz o seguinte, que o indivíduo que se explora, ele acredita que isso é realização, que tem que fazer tudo o tempo inteiro, entregar o tempo inteiro, que você mal pode dormir, e tem aquelas frases, né? Trabalhe enquanto os outros dormem, né? Como se as pessoas não pudessem dormir, não pudessem descansar. Renato Russo vai dizer muito claramente isso em uma de suas músicas, muitos temores nascem do cansaço e da solidão. Às vezes, tudo que a gente precisa é de uma boa noite de sono, é de um bom banho, uma boa xícara de café acolhedora, é de uma boa companhia para não estar nessa solidão, de alguém que nos escute, que nos valide, que nos perceba e que compartilhe conosco essa dor, alguém que esteja vivendo a mesma dor, por exemplo, e que a gente possa conversar, não porque a pessoa vai resolver a nossa vida, mas só esse desabafo. Portanto, não entre no processo de esgotamento, de achar que você tem que
pagar 3 encarnações numa. Não, você não pode ficar nesse processo. É preciso servir, mas é preciso cuidar. E engraçado que o Byung-Chul Han diz até uma coisa que eu acho até ainda mais interessante para a gente pensar numa sociedade que todo mundo vem da ideia de que você consegue tudo que você quiser, basta querer ir e tal, e que você vai alcançar isso, e muito voltado para o mundo material, geralmente isso, né? Que é aqueles assim, que a queixa de um indivíduo depressivo, que é uma queixa de uma sociedade que coloca o indivíduo como uma condição depressiva, é que nada é possível. E isso só pode ocorrer numa sociedade que prega para a gente que nada é impossível. Nada é impossível. Não, tem muitas coisas que são possíveis, pelo menos temporariamente são limitadas. Eu não posso ter 1,90 m se eu quiser. Isso é impossível, né? Eu não posso agora virar um campeão de tênis com 51 anos. Isso é impossível. Então tem coisas que simplesmente são impossíveis e tudo bem, porque tem tantas outras coisas possíveis. E no esgotamento de tentar alcançar o que não é necessariamente para mim, o que não é possível, eu deixo de realizar o que é possível. Eu entro num processo de esgotamento, então eu preciso cuidar, preciso ter esse movimento. E o convite do Evangelho é um convite também de um Pai que nos cuida através do Cristo, que diz assim, lá em Mateus, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. É um convite para buscar conforto e restauração. Mas entenda que muitas vezes o Cristo está de braços abertos esperando para nos cuidar, mas a gente não acha que merece. Tem muita gente que não acha que merece. Tem gente que contabiliza a ajuda dos outros como é humilhante eu precisar, ao invés de entender que bom que alguém pode me oferecer isso. Não entende como graça, entende como humilhação, que é benefício. Porque se alguém te entrega alguma coisa, alguém te escuta, alguém te ajuda financeiramente, alguém te fornece alguma coisa, é porque você merece. Essa pessoa está sendo um instrumento de Deus para chegar até você. Isso não é humilhante. E muitas vezes a gente quer que o próprio Jesus nos acolha. Quando ele nos acolhe através dos outros. Quando ele espera que a gente tenha humildade de pedir ajuda. Porque a gente tem humildade de dizer, eu não estou aguentando. Por favor, me ajuda nesse processo. Então, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Acredite, tem pessoas ao teu redor que já estão tentando fazer isso. E muitas vezes você não deixa, porque acha que não merece, porque acha que é humilhante. E isso é egocentrismo, é falta de humildade, de entender que nós todos precisamos uns dos outros. Nós nos servimos mutuamente, todos nós servimos. Porque nós seguimos um mestre que diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então nós servimos uns aos outros. Só que nós não temos a estatura do Cristo. Nós precisamos muito dessa ajuda. Nós não poderíamos suportar o que ele suportou, quando ele dizia, o filho do homem não tem uma pedra para encostar a sua cabeça. Nós não podemos, nós ainda precisamos de uma pedra, de um travesseiro, de um ombro amigo, de um colo para chorar. Nós simplesmente precisamos disso. E nós precisamos criar estrutura nas instituições para ter o dia de cuidar de quem cuida. A gente tem que ter nas instituições uma reunião mediúnica para os trabalhadores, uma reunião mediúnica específica para cuidar dos trabalhadores, uma reunião de escuta fraterna para os trabalhadores. Nós não podemos somente servir a comunidade sem ajudar a própria família. Vós sereis reconhecidos por muitos se amar, dizia Jesus. Espírito, amai-vos, instruí-vos. Se a gente não se amar, se a gente não se cuidar na instituição, que energia a gente tem para cuidar quem chega pedindo socorro? Não basta apenas desejar, é preciso semear o bem todos os dias. Com vocês, o segundo bloco de músicas do Semear. Buscais aqui neste mundo de provas, que irás mostrar de belo na tua história.
trajetória. Tens moldado de amor os tantos contornos de tua memória. Assim serás quando puderes ver além do luzir de um mundo tão necessitado. Felicidade é quando achares ter bem firme em ti a real essência do amor. Serão planos azuis que têm guiado tua trajetória. Tens moldado de amor os tantos contornos de tua memória. Assim serás. Assim serás. A real essência do amor. Serão planos azuis que têm guiado tua trajetória. Tens moldado de amor os tantos contornos de tua memória. Assim será. Assim será. A real essência do amor. Assim será. A real essência do amor. O sol nasceu e ainda estás dormindo. Pense nisso. Acorda antes que o dia clareie de vez. Pense nisso. Levanta o teu astral e vá em frente. Pense nisso. Tem sempre uma porta aberta e nunca é tarde demais. Pense nisso. Não deixe a solidão mudar teus planos. Buscar dentro de si teus grandes sonhos. A luz é o caminho para ser feliz. As mãos se estendem sempre pra te ajudar. Basta você querer e num piscar de olhar, sua vida vai brilhar como o sol. Pense nisso. O sol nasceu e ainda estás dormindo. Pense nisso. Acorda antes que o dia clareie de vez. Pense nisso. Levanta o teu astral e vá em frente. Pense nisso. Tem sempre uma porta aberta e nunca é tarde demais. Não deixe a solidão mudar teus planos. Buscar dentro de si teus grandes sonhos. A luz
Jesus é o caminho para ser feliz. Pense nisso, as mãos se estendem sempre pra te ajudar. Basta você querer e num piscar de olhar, sua vida vai brilhar como o sol. Pense nisso. Farol Luz. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Sinto o Senhor no ar, sinto o Senhor no mar, sinto o Senhor a cada manhã. A sua grandeza que faz eu sempre acreditar que o Senhor é o caminho da paz. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Tudo tem Deus, tudo tem Deus. Ele é o Criador, Ele é só amor. Ele é o Criador, Ele é só amor. Ele é o Criador, Ele é só amor. Ouvimos nesse bloco as músicas Que Buscais, com a equipe de música do CEC. Pense Nisso, com o grupo Farol Luz. E Tudo Tem Deus, com o grupo Luz. Semear a paz, para viver melhor. Como é que a gente não vai ver as pessoas caindo, se afastando? Nós precisamos ter esse olhar de acolhimento. Precisamos cuidar dos trabalhadores, precisamos cuidar de nós mesmos. Nós não podemos acusar quem cai. Quem cai está precisando de uma mão para ser estendida, não de uma acusação. Como assim você caiu? Nós caímos porque nós somos humanos. Um dia sou eu, outro dia é você. Acolhe, estenda a mão, cria um ambiente de acolhimento. Se a instituição é uma instituição que as pessoas se acolhem mutuamente, ela vai ser uma instituição acolhedora. Se ela só acolhe o externo sem acolher o interno, tem alguma coisa errada. Se nós somos caridosos para todos que nos procuram, mas não somos caridosos para nós mesmos, tem uma coisa muito errada. Nós estamos fazendo algo muito para chamar a atenção coletiva da sociedade, mas esquecemos de cuidar das pessoas que são essenciais, que fazem parte do nosso cotidiano. É como um pai que cuida de todo mundo, ou uma mãe que cuida dos vizinhos, mas não cuida dos filhos.
Nós precisamos nos cuidar, nós precisamos nos acolher. Então, esse ombro amigo, esse convite do mestre que está lá em Mateus 11, no versículo 28, que é: vinde a mim, vós que estáis cansados, se oprimidos, que eu vos aliviarei. Tem pessoas que vão fazer esse papel, inspirados por Jesus, que vão me aliviar, que vão ser um ombro amigo, que vão me escutar. Uma outra coisa muito importante no processo de desenvolvimento do autocuidado é ter um tempo para refletir, é ter um tempo para pensar. Conforme o convite de Santo Agostinho, a gente parar à noite e fazer essa lista de o que foi que eu fiz, o que é que eu posso melhorar, sem julgamento, sem opressões, apenas uma análise: eu posso melhorar nisso, não, que coisa terrível que eu fiz, não, só eu posso melhorar nisso, que bom que eu consegui tal comportamento hoje. O tempo para refletir. Na psicologia, a gente costuma dizer que a importância do descanso e da reflexão é para que haja uma regeneração emocional e mental. Eu preciso desse lugar. Eu preciso desse movimento de parar, de descansar. Eu, por exemplo, era uma pessoa que não me permitia muito isso. E eu vivia um processo de esgotamento muito grande. Eu passo a semana viajando muitas vezes, eu moro em São Paulo, moro aqui em Campina Grande, faço as palestras, e no final de semana eu não posso estar o tempo inteiro disponível para servir as pessoas. Eu tenho família, eu tenho que descansar, eu tenho que cuidar de mim, porque senão você se entrega tudo para o mundo e se rouba de quem é essencial. Quando você diz sim a todos, você está dizendo muito não às pessoas mais importantes da sua vida, sendo o lar o ambiente mais importante da nossa regeneração emocional e onde temos o nosso maior compromisso de transformação emocional e moral. Depois, nós servimos aos outros. Depois, nós servimos à sociedade. Depois, nós servimos ao movimento. Mas antes, nós temos que servir a nossa família e a nós mesmos. Precisamos ter um tempo para refletir, um lugar para ficar calmo, silenciar, refletir, para que a gente possa apaziguar o nosso coração, para que a gente possa fazer com que todos os conteúdos eles estacionem, eles se decantem dentro de nossa alma, para que a gente possa entender o que é útil, o que não é útil, o que acrescenta, o que não acrescenta. A sociedade ela nos rouba um tempo de mergulhar em nós mesmos, não tem um estímulo para que você reflita. É sempre a próxima série, o próximo episódio, a próxima balada, a próxima festa, o próximo congresso, o próximo evento, e falta tempo para refletir. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma palestra numa dessas escolas de alta performance que a gente atende pela Educa, e o diretor estava dizendo assim: olha, aqui vocês estudam de manhã e de tarde e ainda pagam professores de reforço à noite. Que tempo vocês pensam? Que tempo vocês fazem com que o conhecimento decante? Que tempo vocês ficam em silêncio para que o conhecimento, sabe, do mesmo jeito que eu não posso estar o tempo inteiro estudando, sem ter um tempo para parar e pensar, esse ócio criativo, esse ócio de quem reflete sobre si mesmo. E às vezes a gente é pego por uma sociedade do frenesi, que sempre está dizendo para a gente: faça mais, e mais meta, e faça mais isso, e agora acorda. E tem gente que, inclusive, vive nas instituições espíritas 24 horas para fugir da casa, para fugir do lar, para fugir de um relacionamento mais tenso com os filhos, ou com a esposa, ou com o marido. E aí se engana, porque pensa: não, mas eu estou servindo, sim, mas deixando de servir no ambiente prioritário da sua existência. Você está fugindo com excesso de atividades para fugir do lugar que mais te chama para realmente encarar a dor da convivência, que é a família. Então não use o trabalho para o Cristo como uma desculpa para não servir no canto mais precioso que é seu lar. Também não use o trabalho do Cristo para fugir da sua tarefa de se amar, de se descobrir, de refletir sobre você mesmo, de se conhecer, e de aprender o que você pode melhorar e de se parabenizar por cada conquista. Viktor Frankl, grande psicoterapeuta que viveu nos campos de concentrações nazistas, criou uma nova força da psicologia, muito refletindo sobre a sua sociedade, que o tempo inteiro está nos dando estímulo para que a gente responda, estímulo para a gente responder, sempre nos criando certos condicionamentos. Ele vai fazer uma reflexão e diz assim: calma, é bom que a gente saiba que existe a liberdade individual. Entre o estímulo e a resposta, encontra-se a liberdade do ser humano de decidir. Entre as demandas externas e as cobranças imensas, existe a sua possibilidade de escolha. Portanto, é fundamental o descanso, é necessário. No próprio Evangelho, há a metáfora profunda do descanso na formatação do mundo.
Deus terminou o trabalho que tinha feito, no 7º dia descansou do trabalho, ou seja, está lá em Gênesis 2 isso aqui, a ideia do descanso como parte essencial da vida. A gente pode até pensar, necessariamente Deus não tem necessidade de descanso, mas é uma metáfora da demonstração de que é preciso o descanso para contemplar a obra feita, é preciso descanso para reavaliar a obra feita, é preciso descanso para desconstruir a obra feita que ficou mal feita, é preciso um descanso para que você possa perceber as coisas, é preciso acalmar. Instagram a gente tem @fepb.oficial. A Federação Espírita Paraibana te convida para 2 dos maiores eventos do estado. Para iniciar 2024 em grande estilo, teremos a 10ª edição do CONESPB de 12 a 14 de janeiro no Centro de Convenções em João Pessoa, com o tema Sem Caridade, o que sou? E para quem curte um carnaval de paz e reflexões, a Rainha da Borborema, nossa querida Campina, é o seu destino. De 10 a 13 de fevereiro, a pergunta de Paulo, Senhor, que queres que eu faça? Será o tema da 51ª edição do MIEP, no Centro de Convenções do Garden Resort. Eventos para toda a família, com a participação de grandes nomes do movimento espírita, com muita arte, literatura e muita alegria em receber você. Para mais informações e inscrições, fepb.org.br ou pelo Instagram, @fepb_oficial e @miep_2024. Esperamos por vocês! Semeia, semeia, que Deus cuida de ti. Onde estiveres, com quem estiveres, Deus cuida de ti. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Semeia o bem, semeia a luz, semeia a paz com Jesus. Se hoje colhes espinhos em teus caminhos, novas sementes de amor e de paz podes plantar. Dicas de leitura com Mari Lourdes Queiroz. Cultivo das Emoções, um caminho para a transformação moral, de Marlon Reikdal. É uma obra que estimula o leitor a identificar, compreender e a lidar com as suas emoções de um modo criativo e mais consciente. Entre reprimir as emoções ou ser possuído por elas, o autor nos ensina a arte de cultivá-las, para que medo, raiva, tristeza e alegria, como potenciais da alma, trabalhem a favor de nossa evolução moral. Marlon é um jardineiro que consegue nos apresentar em cada parte deste livro a ciência do cultivo, fertilizando nosso solo interior para que encontre o caminho de um coração florido. Este livro é precioso, pois ajuda nossas almas a encontrar as raízes profundas do divino, para que em cada emoção possamos desabrochar o amor. Então você já sabe, aproveite a leitura e encha-se de luz. Agora vamos de Casas Espíritas. Aqui na cidade de João Pessoa, Paraíba, nós temos a ACESESC, a Associação de Estudos Espíritas Kardecistas, na rua Farmacêutico Antônio Leopoldo Batista, número 182, bairro Jardim, São Paulo. As palestras públicas sempre às quartas, 20 horas. E também na cidade de João Pessoa, o Centro Espírita Humberto de Campos, na rua José Bonifácio, número 309, bairro dos Novais. As palestras públicas sempre aos domingos, 17 horas.
Graças a Deus, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Semear. Sempre vivenciando o Evangelho, sempre aprendendo cada vez mais com os Espíritos, com os autores e com vocês. Então, nessa reflexão final, resolvi fazer uma prece de agradecimento ao Senhor da vida. Prece esta, extraída do livro No Mundo Maior, no capítulo 2, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por André Luiz. Vamos a ela. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre e, antes de tudo, louvamo-te a grandeza que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes da sabedoria que os teus mensageiros espargiram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Senhor, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso à floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal. Robustece-nos a resistência, poderoso Senhor. Ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Senhor amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre. Assim seja. Uma excelente semana para todos nós e até o nosso próximo encontro com o programa Semear. É contigo agora, Mari Lourdes. A frase de Jesus de hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé nos fortalece e nos leva a seguir o Mestre Jesus, desabrochando em nós o amor pela grandeza da vida. E para isso precisamos exercitar esse amor que ampara, que acolhe e que redime. Sigamos com Jesus e fortaleçamos os nossos laços para transformarmos nosso planeta num mundo melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Este programa utiliza áudios do site audionautics.com. Semear, semear, programa espírita, o bem a todos semear. Agradecemos pela sua companhia em mais uma edição do Semear. Saúde, paz e muito amor em sua vida. A gente se encontra de novo na semana que vem.